Pessoal, começando mais um episódio do Café com a Doutora, o café de promoção de saúde, administração, economia, e hoje é sobre contabilidade. O convidado é super especial, o Rodrigo Nunes, ele é contador e vai explicar um pouco da trajetória dele e também, o mais importante, sobre a reforma tributária, que realmente a maioria de vocês não sabe, assim como eu, como vai funcionar, tá? Rodrigo, se apresenta por favor, pessoal, te conhecer. Bom. Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Rodrigo. Sandra, obrigado por abrir o espaço para a gente poder estar aqui conversando sobre esse tema que vai impactar todo mundo, né? Principalmente o consumidor final. É uma honra estar aqui no teu podcast, aqui no centro de Floripa, poder participar do podcast Café com Sandra. Café com a doutora Sandra. Tá bom, pessoal? Beleza, seja bem-vindo. Então, o que a gente quer saber de você, né? Da onde você é, por que você procurou fazer a contabilidade, como que surgiu tudo isso na sua vida? Certo. Que você é um menino, né? Quantos anos você tem? Na verdade, Sandra, eu tenho 16 anos. Tá? Eu vou falar para vocês que eu caí de paraquedas na contabilidade. É mesmo, olha só. Eu costumo falar que eu não escolhi a contabilidade, foi ela que me escolheu. Na verdade, eu tinha um professor na escola, que era professor de filosofia, e ele tinha um escritório de contabilidade. Ele me convidou para participar, né, para entrar no escritório de contabilidade como estagiário. Eu entrei com 16 anos nesse mundo contábil, e de lá para cá eu nunca mais saí. Então, e aí tu procurou fazer a faculdade? Isso, aí eu fui migrando, né, de setor para setor. Comecei como estagiário, fui motoboy, depois fui para fiscal, departamento fiscal. Aí comecei a fazer faculdade, fiz técnico em contabilidade, depois fiz bacharel em contabilidade. Tive a oportunidade de gerenciar alguns escritórios grandes aqui na área de Florianópolis. E há 2, 3 anos mais ou menos eu pude abrir meu próprio escritório, sabe? Isso. E aí foi onde a carreira de fato deslanchou. E você se especializou em tributos? Isso, eu sou especializado na parte de tributária, né? Tá. Então a ideia é, além do societário e empresarial, a gente faz também a parte tributária. Tá. Então a gente conversa com o empreendedor, entende a dificuldade, analisa o cenário concreto dele e aí com base nessas informações a gente consegue montar um planejamento tributário. Bacana. E, por exemplo, na minha profissão, que eu sou médica, né, em clínicas médicas, quais são as novidades, como que a reforma tributária vai impactar diretamente em clínicas de saúde? Bom, além da alta carga tributária que a gente vai ter, né, a vantagem é que esse público específico da medicina ele vai ter uma redução na base de cálculo ali de até 60%. Então, os impostos que podem chegar a 28% desses impostos novos, a parte de medicina vai ter uma redução de 60% desse percentual. Então, vale a pena fazer um estudo para ver se é interessante. Como mais ou menos isso vai acontecer? Essa redução? Ele vai acontecer de forma... A reforma tributária ela vai acontecer de forma escalonada, digamos assim. Né? Então, ela já começou agora em 2026 e ela vai até 2033. Então, ano a ano vai aumentando o percentual. Aí, no final, que pode chegar a esse montante de 60%? Isso, na verdade não no final. A qualquer momento tu já vai ganhar esse benefício dessa redução de 60%. Não é no final que a gente vai utilizar esse benefício, é desde o início da cadeia. Esse tipo de profissional já tem direito a esse benefício. E é extremamente complexo, a gente precisa de um serviço de contabilidade para que faça isso para a gente, né? Acho que para todos, não só para a CNPJ, mas também individualmente para pessoa física, você faz também o trabalho. Seria o mesmo trabalho ou explica um pouco, o pessoal é leigo, assim como eu sou, como diferencia para a CNPJ e a pessoa física médico? Eu costumo falar para todo mundo, né, para todas as pessoas que vão no meu escritório, que é interessante a gente entender cada caso. Então, se você é pessoa física e tem receita de aluguel, receita de prestação de serviço, é interessante sentar e fazer uma análise tributária
Porque na pessoa física tu paga de 7,5% a 27% de imposto de renda. E na pessoa jurídica tu começa com 6%. Então tem uma diferença bem grande que a gente consegue, através de um estudo tributário, definir qual que é a melhor situação para te ir pela pessoa física ou de fato a gente migrar para a pessoa jurídica, abrir uma empresa e tu receber os valores pela pessoa jurídica. Beleza, show de bola. Eu tenho uma pergunta pela política, né, como pré-candidato a deputado federal, nos municípios, assim, a rede municipal vai sofrer com diminuição da arrecadação? Como vai funcionar a reforma? Muito boa pergunta. Na verdade, para os municípios vai ser até interessante. Então, eu costumo falar que quem tem mais interesse nessa reforma tributária é, de fato, os municípios e o Estado. Por quê? Porque hoje a alíquota do município, o ISS, ele chega a 5%. E com a reforma tributária ele vai chegar a 8%. Então, o município ele vai acabar arrecadando um pouco mais, né? Então, em alguns casos, o município ele vai acabar perdendo, digamos assim, mas ele vai tentar compensar de outra forma, através do aumento do IPTU, alguma coisa assim. Então, cabe ao Poder Legislativo a verificar de fato o que pode ser feito para não penalizar tanto o consumidor final. E daí, novamente, a gente volta no consumidor final. Que é o grande problema, né? Que a gente reclama bastante, enfim, desses impostos exorbitantes que nós temos no nosso país. Como que isso afeta ou isso beneficia no futuro a nossa economia em si, principalmente o pequeno e médio empreendedor? É que, na verdade, assim, eu costumo falar que o mais afetado de toda essa cadeia vai ser o consumidor final, né? Porque a empresa em operações B2B são empresa vendendo para empresa ou empresa comprando para empresa. Nessas operações vai ter o que a gente chama de crédito não cumulativo. Então, quando a gente comprar essa mercadoria, vai gerar crédito para quem está vendendo essa mercadoria e vice-versa. Mas na operação final, o consumidor da operação final, ele não tem por que utilizar esse crédito. Então, acaba chegando o preço final mais gordo e acaba encarecendo mais o produto para o consumidor final. Pessoal, então o consumidor final, que somos nós, preparem-se e fiquem ligados a tudo isso, né? Você também tem agora em agosto uma imersão que você vai dar um curso, é isso? Explica pra gente como que vai funcionar, o que é, de onde surgiu essa ideia, o que você pretende fazer. Então, agora dia 15 de agosto, a gente está promovendo um evento, uma imersão, que ela se chama Simplificando a Reforma Tributária. Então, o que a gente entende nessa vivência financeira? Eu vou fazer isso, gente, que eu preciso entender. Já está convidado. O que a gente entende nessa vivência com o empresário? Está todo mundo falando de reforma tributária, mas a gente percebe que a grande massa não entende nem como funciona a situação hoje. Então, nessa imersão, a gente vai tratar justamente sobre isso. Como era antes da reforma e como vai ficar depois da reforma. Então vai ser bem bacana porque a gente vai detalhar todos os regimes de tributação hoje e como que vai funcionar a partir de janeiro de 2027 com a reforma tributária. Maravilha. E é para todo tipo de público? Sim, para todo tipo de público. Todo mundo que se interesse, óbvio. Contador, advogado, médico, empresário. Todo trabalhador, todo profissional autônomo ou alguém que queira empreender. Porque eu entendo que esse tipo de conteúdo, né, essa inteligência, digamos, financeira, ela deveria estar na grade curricular na escola. Sensacional. E hoje não tem nada disso. Então, cada vez mais as pessoas têm mais medo do dinheiro. Então, pode ser até um projeto de lei futura, né? Uma boa ideia. Né? Isso é muito importante mesmo, ter essa educação financeira nas escolas, desde da base. Já fica o convite para a nossa futura deputada. Óbvio, já tem mais uma proposta, pessoal. E o que você pode trazer para a gente para simplificar atualmente as nossas taxas, né? O gasto tanto com esses impostos? Como que a gente pode proceder como população? Por você não saber o caminho correto, né, quando você abre uma empresa e às vezes você passa a gastar mais por falta de informação. Claro, você vai me trazer, tem que ter um contador, mas me diz mais ou menos a tua profissão, o que você propõe de propostas para essas pessoas que te procuram, como funciona inicialmente? De forma resumida, tá? A gente tenta fazer um atendimento humanizado, entender de fato com o contribuinte o que ele quer fazer. E aí sim, com base nessas informações, a gente montar o melhor caminho para ele. É importante, eu não sei qual que é o nível de conhecimento do seu público,
Então é importante a gente tentar nivelar todo mundo e explicar de forma resumida como que de fato funciona a tributação hoje no Brasil, tá? Então assim, hoje no Brasil a gente tem vários regimes de tributação. A gente tem o MEI, que é aquele que pode faturar até 81 mil no ano, isso dá uma média de 6.750, né? E aí a gente tem o Simples Nacional, que pode faturar até 4.800, e aí a gente tem o lucro presumido e o lucro real, né? A grande maioria das empresas no Brasil hoje são do Simples Nacional, que é aquelas pequenas e médias empresas, digamos assim, né? Então como funciona o percentual hoje dentro do Simples? O Simples Nacional, a gente unifica todos os impostos numa única guia. Então, tu imagina, tem os impostos do ISS, ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, todos esses impostos numa única guia. Então, para quem tem atividade de comércio, paga 4% sobre tudo que vende. Para quem tem atividade de serviço, paga 6% para tudo que vende. Exceto advogados que pagam 4,5%, porque advogado tem uma prerrogativa diferente. Mas, no geral, o serviço é 6%, comércio 4%. Então, tu imagina, parece fácil. Só que esse percentual ele vai aumentando conforme o faturamento acumulado da empresa. Então, a cada 180 mil de faturamento, aumenta um percentual do contribuinte. E quem paga essa carga tributária? O contribuinte. O consumidor final. Né? Então, é interessante a gente entender como funciona hoje e como vai funcionar depois. Por quê? Porque com a reforma tributária, hoje nós estávamos pagando os impostos unificados todo dia 20. Com a reforma tributária, parte desses impostos eles vão ser retidos na operação, que é o que todo mundo aí está ouvindo falar em split payment, né? Que é o pagamento dividido ou a retenção na operação. Então, tu imagina um médico prestando o serviço e na hora de receber o valor do 10 mil sobre atendimento hospitalar que ele cobrou ali, ter 28% retido na operação. Então, faz total diferença ter a noção de o que de fato vai ser retido na operação. Com certeza. Porque vai impactar bastante no fluxo de caixa. Caramba, que bacana, grande explicação. Tentando explicar para você de forma resumida. Maravilha. Agora eu entendi um pouco. Um pouquinho. Eu tenho meu contador também, que a gente já entrega tudo para fazer, enfim. Eu até fiz, é até engraçado, gente, né? A gente acha que entende, mas é muito complexo. Procure uma empresa de contabilidade que você desconfie com toda certeza, cada profissional na sua área, mas eu já tentei fazer várias declarações de imposto de renda sozinha. E algumas vezes eu entrei na malha fina por bobeira, porque a fonte pagadora informava de uma forma, o outro com recibo de forma diferente. E é muito complexo realmente. Um vale mais, né, que é o simples, o outro é a declaração mais detalhada. Explica um pouco sobre que modificou também as regras ali na nossa declaração de imposto de renda. Tá. A ideia, pessoal, é que a declaração do imposto de renda da pessoa física ela seja pré-preenchida pela Receita Federal. E com o passar do tempo, tu só vai confirmar ou não aquela informação. Né? Esse ano, a Receita disponibilizou a importação com GOV. Já existe em outros anos, certo? Anos anteriores já existia isso. Mas o que estava acontecendo? As informações com a importação elas estavam vindo incompletas. Então, a fonte pagadora informava um valor e quando importava com o GOV informava outros valores. Entende? Isso fez com que muito contribuinte que tentou fazer a declaração por conta própria acabaram caindo na malha fiscal. E às vezes não e muitas das vezes não é porque o contribuinte fez algo errado, era simplesmente porque a ferramenta da Receita Federal ela não estava ainda apta para isso, ela não estava preparada 100% para isso, né? Então eu costumo falar para todo mundo que preencher a declaração de imposto de renda é tranquilo, né? O problema, o validador de imposto de renda ele é autoexplicativo, você vai preenchendo ali. Só que tu precisa ter ajuda de um profissional porque a gente tem que ter uma análise mais técnica para a declaração, sabe? Então olhar para a declaração e verificar assim, opa, faz sentido isso aqui? O faturamento que eu tive esse ano, ele compõe a minha variação patrimonial, entende? Então esse detalhe técnico faz total sentido para te amarrar a tua declaração para evitar um problema futuro lá na frente. Não, com certeza, muito importante. Até então eu fazia de vez em quando só com o contador, agora é direto, porque eu passei por isso, né? E até para resolver o problema, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Fiquei camelando ali, como a gente fala, e mandei para a contadora, é uma mulher, né, que faz comigo, a Jana, te amo, obrigada por tudo. E ela resolveu assim, não, Sandra, isso é muito simples.
toma isso aí e paga. Obrigada, minha senhora. Eu achando que essa empresa ia passar o japonês da Federal lá para me prender. Não. Aproveitando o gancho, já que tu mencionou no assunto, a gente teve uma situação lá no escritório, estava concreto isso. A nossa cliente, ela estava com uma moléstia e aí ela entrou com um processo judicial e ela conseguiu isenção do imposto de renda. Então essa isenção ela te dá direito retroativo dos últimos 5 anos, já que a doença que ela tinha era retroativa, né? Então a gente entrou com um processo administrativo na Receita Federal solicitando a restituição e pediu para a fonte pagadora retificar a dívida. Aí a fonte pagadora não retificou a dívida e mandou a gente verificar isso direto com a Receita Federal. Nós fizemos esse procedimento, né, abrimos um EPROC, né, que é um procedimento administrativo dentro da plataforma da Receita, e agora a gente conseguiu fazer com que esse contribuinte resgatasse esses valores pagos indevidos nos últimos 5 anos. Só que gera uma complexidade de uma situação que é muito simples. Já houve ali a decisão judicial, então a cliente tinha o direito daquela isenção, sabe? Mas parece que eles ficam criando aqueles 7 carimbos, sabe? Dificultando o acesso para a pessoa desistir. Então a cliente até comentou comigo, nossa, Rodrigo, eu estou ficando com medo. E aí eu falei para ela, quem tem que ter medo é a Receita, não nós. Porque é um direito dela. Então, vocês que estão nos assistindo, se vocês têm alguma situação semelhante e se tem um direito seu, lute por esse direito. Sem dúvida nenhuma. E a gente às vezes deixa passar tantas coisas importantes por não ter essas informações, né? Então, por isso esse café de promoção, nem só da saúde, mas de toda a economia, administração e contabilidade, para informação. Isso gerando informação de qualidade, as pessoas tentam resolver esses problemas e ter o seu direito garantido. Isso, eu vejo que não é nem só questão de falta de informação, é mais medo, sabe? Eu acho que tem todo mundo um pouquinho de medo de mexer com a Receita, mas eles não mordem não, tá, gente? Pois é. O máximo que vai acontecer é uma notificação de 30 dias para te regularizar a situação e pronto. E a gente achando, ai meu Deus, vai bater aqui a Polícia Federal, não é a Polícia Federal, que calma. Mas eu tive esse medo e, nossa, nada como um profissional para nos ajudar. Rodrigo, alguma outra consideração que você gostaria? Outra colocação? Não, acho colocar para a gente orientações importantes sobre o seu trabalho. Eu acho que o mais importante é a classe contábil saber valorizar o momento que a gente está passando, sabe? Eu vejo que o profissional contábil está prostituindo o mercado. A gente, fazendo analogia para outras profissões, tem em todos os segmentos isso, né? Mas eu vejo que existe uma prostituição muito grande no mercado, em questão de sabatina de preço, sabe? Então acho que é tal momento do profissional contábil saber se posicionar, sabe? Isso, saber vender de fato o seu produto. Porque abrir uma empresa não é simplesmente ir ali, preencher os dados na junta comercial e pronto, a empresa está aberta. Eu acho que tem todo um embasamento jurídico para o contrato social, que o momento de vocês fazer essas amarrações é agora, ainda mais quando tem sócio envolvido, né? Meu Deus. Porque depois, quando tiver algum conflito com o sócio, vai ser difícil tentar achar algum acordo. Com certeza. Então, quando alguém entra lá no escritório querendo abrir uma empresa, eu sempre trato dessa forma, sabe? Principalmente quando tem sócio. Vamos sentar, vamos colocar as cartas na mesa, vamos colocar cláusulas de pedibilidade patrimonial, cláusulas determinando o que vai acontecer se caso algum dos sócios vir a falecer, sabe? Então acho que é interessante a gente tratar esses assuntos de forma prévia, porque depois se torna uma bola de neve e é mais difícil para resolver. Com certeza. E tudo muito bem detalhado, né, e registrado, porque na hora de qualquer conflito as pessoas se revelam, né? Imagina, se deve ver várias discussões em pessoas que achavam que no início ia ser tudo certo, não, tá tudo bem, somos amigos, mas não, sociedade e amizade, elas acabam no primeiro conflito que existe quando envolve dinheiro, né? Verdade. Recursos financeiros. Verdade. Eu vou falar pra ti, é raro, mas acontece assim. Eu acho que é raro, mas acontece que assim. loucura. Então, e você acaba sendo a psicólogo, né? De repente, na conciliação ou advogado. Na maior parte do tempo a gente exerce a função de psicólogo, pode ser. Caramba, esse cara tá me roubando. A parte de advogado já é mais uma parte abusiva do cliente, sabe? A gente, opa, até aqui é a minha função, a minha prerrogativa, eu acho que a gente tem que procurar outro jurídico, porque a gente não pode se comprometer, né? Eu acho que a gente deve ir avançando até onde nos compete. Então tem alguns pontos que a gente precisa de fato falar pro empresário, pro sócio, procura o teu jurídico, verifica isso com o jurídico.
E eu acho que mais importante do que isso é a gente ter a ciência que eu não posso tratar assuntos de um sócio com outro sócio, né? Eu acho que ela tem que ser na presença dos dois, porque depois pode sobrar para nós. E com certeza, E eu imagino. E mesmo fazendo tudo certo, pode existir esses conflitos, né? Essa desconfiança. Olha, tem uma proteção a mais. Eu arrisco a dizer para ti que eu acho que eu sou um dos poucos contadores que consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabe? Isso é o mais importante. A gente faz tudo de certinho com base no que determina a legislação. E você trabalha assim na tua empresa, você tem o jurídico também? A gente tem o jurídico. É a parte, digamos assim, mas a gente consegue estender isso para o cliente também. É um parceiro que você Isso, é um parceiro do escritório. Tá. Então hoje o nosso escritório fica lá no norte da ilha, ele se chama Grupo Know-how Contabilidade. Tá. Know-how é um termo de vasto conhecimento, então foi por isso que a gente colocou esse nome. A gente tem conta aí com centenas de clientes na nossa cartela de clientes. Tá. Já tivemos hoje mais de 400 ordens de serviços emitidas pelo escritório. Então a gente tem um conhecimento bem bacana sobre esse mundo contábil empresarial. Não é muita praia, muito minha praia, essa câmera. Agora vai ser. Agora vai tem que ser. Ele tá com o Maurício, né? Ele tá ali atrás, Maurício, tá, gente? Sei. Agora vai. O Maurício está andando lá. Imagino, ele é maravilhoso. E divulga tuas redes, onde a gente pode te achar, aqui a casa é tua, fica à vontade. Tá. A gente tem um Instagram corporativo, que o Maurício futuramente vai ajeitar para mim, acredito eu. Grupo Know-how Contábil, e o Instagram meu pessoal é Rodrigo Leandro Nunes. Sigam a gente na rede social e fiquem atentos às novidades que estão por vir. Segue aí, gente, não dá mole pro leão, nem para a tua contabilidade, que é muito importante, e contratem pessoas de qualidade, né? Fiquem muito ligados nisso, devido a essa prostituição, nem sabia que existia na contabilidade também, mas em todas as profissões. A gente precisa ter credibilidade, manter um valor de mercado ao mínimo que a gente pode exigir, de tanto investimento e conhecimento, né? Nosso conhecimento é valioso. Então procure sempre essa qualidade, não se desvalorizar profissionalmente. Então é isso aí, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje e trazendo essa informação de qualidade para o pessoal. Sandra, obrigado a você pela oportunidade de nos convidar para participar desse podcast. E um abraço para vocês que estão nos assistindo. Beijo. Beijo, gente. Até o próximo Café com a Doutora.